Na semana passada, a gente viu o livro do Thomas Sowell, que apresenta duas maneiras de se compreender a natureza humana e os processos sociais. E essas duas maneiras, duas visões, como ele chama, dão origem a juízos muito diferentes a respeito do potencial humano e e de como funcionam, né, os processos sociais, que tipo de ação, que tipo de resultado podem advir assim, da ocorrência de determinados processos sociais e como a gente pode intervir ou não pode intervir para intervir neles. Então, essa é uma análise de, digamos assim, de antropologia, né, filosófica e de filosofia social. E essa semana nós vamos ver uma análise que é análoga, de certa maneira, a essa do Thomas Sowell, porque apresenta também duas grandes categorias, duas grandes perspectivas, né? Mas ela está baseada primariamente em pesquisas empíricas de psicologia, especialmente psicologia social. E o autor dessa análise é o psicólogo Jonathan Haidt. E ele, curiosamente, fez graduação em filosofia e ele se interessava principalmente por ética, mas na época, isso deve ter sido na década de 80, ele fez a graduação dele em filosofia, ele achava que os cursos de filosofia, ou o tipo de análise que os filósofos estavam fazendo naquela época dos problemas éticos, dos dilemas morais, enfim, dos desafios que a humanidade está enfrentando, que as pessoas enfrentam hoje em dia, era uma análise excessivamente infértil, né? Ele achava que havia um excesso assim de ênfase na história da filosofia e na análise conceitual. E ele estava interessado mais em resolver problemas, em encontrar, digamos, em perspectivas novas. Então ele migrou para a psicologia social. E isso é um fenômeno que, como eu falei no nosso seminário da semana passada, tem se repetido, né? Muitas análises filosóficas de problemas que a gente pode chamar de análises que a gente pode chamar de filosóficas em razão da generalidade, amplitude, né, do seu escopo, elas têm vindo de pessoas que profissionalmente, pelo menos, não estão ligadas ao departamento de filosofia. E então aqui a gente tem mais um caso desses, né? O Jonathan Haidt, ele claramente tem preocupações de cunho filosófico, embora ele não fique restrito a isso. Então, o trabalho dele que ele apresenta nesse livro, então esse é um livro de divulgação, esse livro, A Mente Moralista, como foi traduzido em português, é um livro de 2012, e ela é produto, esse é um livro mais de divulgação de uma pesquisa que vem acontecendo já há um bom tempo, desde a década de 90. E uma parte, eu queria chamar a atenção para isso, uma parte desse trabalho começou com pesquisas empíricas que foram feitas em parte aqui no Brasil. E uma das colaboradoras do Jonathan Haidt nessa época foi a Sylvia Kohler, que é professora aposentada aqui da URGS. E então, esse aqui faz parte da primeira leva de resultados que eles obtiveram, está publicado na revista Psicologia, Reflexão e Crítica, um artigo de 1994, teve uma publicação americana também, análoga a essa, em que se fez análises comparativas de julgamentos morais de jovens, né, crianças e jovens, aqui no Brasil, aqui em Porto Alegre, em Recife. Então teve um outro colaborador ou colaboradora, eu não sei quem foi, em Recife, e ele nos Estados Unidos. Então a pesquisa começa aí, né, com uma espécie assim de análise moral comparativa, sociológica, né, de cunho empírico. E dois outros resultados mais curtos, quer dizer, duas sistematizações. Então, ao longo da década de 90 ele ficou fazendo esse trabalho,
E aí nos anos 2000, ele começou a publicar assim, resultados mais sistemáticos, mas uma concepção nova da moralidade. E uma defesa do que ele chama de um intuicionismo, sentimentalismo em ética ou moral. E há um artigo importante dele que se chama The Emotional Dog and Its Rational Tail, que faz parte do capítulo do capítulo 2 desse livro, né? Tem uma versão modificada no capítulo 2 desse livro. E tem uma síntese disso, bem curta, de 4, 5 páginas, na revista Science, de 2007. Então, quem quiser dar uma olhada só nessa síntese aí, que é bem curtinha, pode fazer isso também. Então, o livro tem 3 partes. Esse livro, A Mente Moralista, tem 3 partes. E a primeira parte tem como objetivo defender a tese de que, ou mostrar, na verdade, ele está apresentando isso como um resultado empírico, né? Não como uma tese filosófica. Ele diz que nós somos assim um fato sobre a nossa psicologia moral, que nós formamos juízos intuitivos a respeito de acontecimentos, eventos. Os nossos juízos morais são primariamente, eles têm uma base intuitiva, quer dizer, eles não são produtos primariamente de reflexões. Quando a gente faz um julgamento moral, em geral, quer dizer, na maioria dos casos, esse juízo moral chega pronto para nossa mente, ele aparece para nós. Da mesma maneira que quando a gente olha para um objeto, digamos assim, olha aqui para essa caneta aqui, diz que ela é azul, ela tem a cor azul, eu não preciso de nenhuma reflexão para fazer isso, né? Eu olho aqui e vejo azul e pronto, é azul, é uma caneta azul. Da mesma maneira, eu vejo alguma coisa acontecendo, uma interação entre duas pessoas, e eu vejo que uma tá destratando a outra, ou eu vejo que uma traiu a outra, ou que uma está prendendo a outra, né? Quando eu vejo situações desse tipo, o julgamento moral vem pronto para mim. Isso é injusto, isso é uma deslealdade, isso é uma traição, isso é aquilo. A gente não procede primariamente por reflexão quando está fazendo juízos morais. A gente vai ver depois, daqui a algumas semanas, que essa tese é parecida com a que o Daniel Kahneman defende para os nossos juízos cognitivos, né? Quando a gente faz a maior parte dos nossos juízos cognitivos factuais, são também juízos intuitivos, não são produtos de reflexão. E agora, depois de a gente formar esse primeiro juízo intuitivo a respeito de um fenômeno, de um evento, né, do caráter de uma vez, uma pessoa pela primeira vez nunca vi, forma uma imagem, né, um julgamento, faça um julgamento a respeito do caráter dela, digo, essa pessoa é uma santa, a pessoa é perversa, eu digo isso ou aquilo. E às vezes a gente faz esses julgamentos sem testemunhar muito da pessoa. Eu vejo pela primeira vez, assim, de relance, olha a foto dela numa revista, na internet, e já forma esse julgamento. Muitas vezes isso não é verbalizado, tá? Mas se tu testa a pessoa, se tu pergunta, se tu investiga, se tu vê como ela se comporta, né? Como a pessoa se comporta com relação àquele tipo de evento, aquele tipo de pessoa, tu vê que ela intimamente está sendo guiada por por uma espécie de julgamento moral. Então, a gente forma automaticamente esse juízo. Mas intuitivo, o que quer dizer isso? Que não é mediado por nenhum processo. É imediato, é direto. Quer dizer, eu vejo um determinado fenômeno, um evento, uma pessoa, e imediatamente formo um juízo a respeito daquilo. Da mesma maneira que ao olhar essa caneta, eu já formo o juízo de que ela é azul. Eu não preciso refletir. Claro, secundariamente, essa é a tese agora do Jonathan Haidt, a gente pode modificar esses juízos iniciais por meio da reflexão e do raciocínio. Eu posso corrigir, eu posso me dar conta que eu estou errado, né? Eu posso aprimorar criar mecanismos, criar pelo hábito, né? Eu me disciplino e me policio para evitar determinados tipos de julgamentos. E ao longo do tempo isso vai se tornando automatizado, e aí eu adquiro uma espécie de segunda natureza, né? Uma segunda natureza, e uma vez adquirida essa segunda natureza, o meu conjunto de juízos assim, intuitivos, imediatos, passa a ser outro. Mas nós todos temos
um conjunto básico assim de julgamentos que são universais, quer dizer, são tipos de juízos que são universais em todas as culturas, quer dizer, que são universais no sentido de que aparecem em todas as culturas, não são produtos de um desenvolvimento cultural específico, tá? Então, que dizem que acompanham, que são acompanhados de um conjunto específico de emoções e sentimentos que também a gente encontra em todos os grupos humanos. Então a gente tem essas propensões, essas inclinações que foram em boa medida selecionados biologicamente na evolução humana e que continuam conosco. E que depois, claro, ganham expressões distintas ou modificações, ajustes nas diversas culturas. Mas existem determinadas balizas, quer dizer, a variação cultural que a gente encontra é uma variação dentro dessas balizas aí que foram legadas pela nossa história biológica. Essa é a primeira parte do livro. A segunda parte do livro quer mostrar tem como objetivo mostrar que a nossa moralidade não está restrita a apenas juízos sobre danos que as outras pessoas sofrem, descuidos, falta de amparo, enfim, e questões assim de justiça. E há outros valores que são determinantes na nossa moralidade em todas as culturas, mas que numa parte da tradição contemporânea, e que é especialmente influente no nosso meio universitário, mas enfim, não apenas nele, a gente tende a concentrar a análise de questões morais em questões de cuidado e dano e justiça trapassa, né? E em terceiro lugar, a terceira parte do livro, o Jonathan Haidt tenta mostrar que há muita incompreensão da função da moralidade da religião em razão dessas limitações que a gente faz na análise da moralidade. Tá? Então a gente tende a ter, ou a tradição filosófica, né, tendeu a ter uma concepção mais racionalista assim, da moralidade e né, algumas das escolas mais importantes de ética são escolas de tipo que buscam fundamentar ou justificar os nossos julgamentos morais a partir de princípios racionais abstratos idealizados. E o Jonathan Haidt quer mostrar que não, que existem certos outros elementos aí na moralidade que a gente precisa ver em consideração. Então, a motivação desse livro, segundo o próprio autor, são as grandes divisões políticas que vêm acontecendo aí nas últimas décadas e que neste momento talvez estejam, assim, quer dizer, nunca estiveram tão intensas quanto neste momento, né? A gente tem uma situação de grande divisão, cisão e radicalização, né, das posições políticas neste momento e também de grande incompreensão, quer dizer, as pessoas não apenas estão divergindo como nunca antes, mas elas se tornaram incapazes de compreender, de dialogar umas com as outras, né? Então, as pessoas de um lado político simplesmente não entendem, acham irracional a posição das pessoas de campos alternativos ou opostos, né, no espectro político. E isso dos dois lados, então tem incompreensão mútua. Então, é um tipo de situação parecida com disputas assim de fundamentalistas religiosos, né, em que uns acusam os outros ou julgam os outros como estando assim degradados ou cometendo assim sacrilégios, né? E a gente tem uma situação parecida hoje na política. Então, uma espécie assim de sacralização, né, de alguns valores ou perspectivas políticas que adquirem conotações típicas do discurso religioso. E o Jonathan Haidt diz que tem uma incompreensão aí tanto das disputas políticas quanto da base moral dos julgamentos, né, que é psicológica, na opinião dele, e quanto da função das religiões na sociedade. Tá? Então, o livro se apresenta aqui como uma contribuição para os debates públicos que estão acontecendo hoje em dia a respeito desses assuntos.
Então vamos à primeira parte do livro. As intuições vêm primeiro. Quando nós fazemos juízos morais, as intuições vêm primeiro. E Jonathan Haidt procura mostrar isso com uma série de pesquisas, né, empíricas, né, que ele fez e outras pessoas que ele cita fizeram. Então ele dá vários exemplos assim, né, de como a gente tem de fazer esse tipo de julgamento. Então, um tipo de pesquisa que se fez foi mostrar que as pessoas reagem de maneira inconsciente, não pensada, né? Formam um posicionamento moral a respeito de situações sem pensar sobre isso. Então, um exemplo disso é, por exemplo, você pergunta para uma pessoa, apresenta a seguinte situação para alguém, né? O sujeito está saindo de casa, de carro, e está dando marcha ré no carro. E aí, sem querer, ele atropela o cão de estimação dele, que ele tinha já há vários anos, gostava muito do cachorro de estimação. E aí essa pessoa vê que o cachorro foi atropelado, recolhe o cachorro, leva para dentro de casa, vai trabalhar. Quando ele volta do trabalho, ele carneia o cachorro, pega as carnes, cozinha, né, e come para o jantar. E aí o que o Jonathan Haidt pergunta é: você acha que tem alguma coisa errada com essa situação? A maioria das pessoas acha que tem alguma coisa errada. Quando perguntado, né, acha que tem algo errado aí. A atitude delas é que tem algo moralmente errado, porque certamente não tem nada, digamos assim, não há nada de ilegal em se fazer isso. Não parece haver, né? Não parece haver claramente nenhum problema assim de alimentar nisso, porque a maioria das pessoas que diz que tem algo errado também come carne. Então elas estão dispostas a comer carne de vaca, mas não comem carne do seu cachorro de estimação. E mesmo pessoas, então o que é exatamente que tem de errado nisso? Então as pessoas simplesmente elas começam a confabular alguma justificação, vão em busca, né, de uma justificação. Elas têm uma primeira reação inicial, que é uma reação assim de aversão a isso que aconteceu, e aí elas vão em busca de uma racionalização, uma justificativa, vão em busca de uma justificativa para o porquê de haver algo errado. E não é evidente assim que tem algo errado nessa situação, especialmente para pessoas assim que, por exemplo, não são particularmente religiosas ou não acham que haja nada assim de sagrado nos animais, né? E pessoas que comem carne. Então, muitas pessoas hoje em dia se enquadram nesses grupos aí. Mas essas pessoas, mesmo para essas pessoas, a reação inicial delas é de que tem algo errado. Mas o que é? Então, um segundo exemplo, um casal de irmãos em férias, longe da família, em segredo, quer dizer, tomam cuidado para que ninguém fique sabendo do que vai acontecer, do que eles estão fazendo, resolve ter relações sexuais consensuais e usam anticoncepcional. Você acha que tem algo errado com isso? Então, de novo, a maioria das pessoas considera que tem algo errado aí, né? Acha que é uma relação incestuosa. Mas aí a gente pergunta por quê, o que é exatamente que tem algo errado aí. E, de novo, a gente não tem... Muitas pessoas têm dificuldades de dizer alguma coisa assim, racionalmente, assim, cogente, né, ou coerente a respeito dessa situação. Porque, claramente, nessa situação aí ninguém foi prejudicado, né, eles não prejudicaram ninguém, eles fizeram em segredo, os familiares que poderiam ficar ofendidos não vão ficar sabendo. Eles tomaram cuidados para evitar a concepção, né, a gravidez. Então, não tem nenhum dano sendo feito aí, não parece haver nenhuma injustiça. Mas então, o que é que produz essa reação de que algo errado aconteceu? Não é uma situação em que as pessoas tendem a dizer, tem algo estranho, algo errado, né? Elas reagem assim com uma certa estranheza e se comportam, né, como se já tivessem feito um juízo moral a respeito da situação. Mas como não conseguem descrever isso em termos de dano ou de justiça, elas não conseguem dizer nada. Em terceiro lugar, você, em troca de R$10, você aceitaria assinar uma declaração dizendo que entrega sua alma ao diabo? Então, e os pesquisadores apresentam uma folha, assim,
uma declaração, aí tu preenche teu nome, fulano de tal, aceito entregar a minha alma para o diabo, ou mesmo para uma outra pessoa, para o professor de filosofia, após a minha morte, por 10 reais. E a maioria das pessoas, de novo, fica com receio de assinar isso, prefere não receber os 10 reais. Mesmo as pessoas que são ateias, né? Ou mesmo as pessoas que sendo religiosas sabem que não é assim que as coisas funcionam, ou não acreditam que é assim que as coisas funcionam. Mesmo essas, né, ficam com receio, acham que ficam relutantes ou não assinam essa declaração. Então elas deixam de ganhar 10 reais. Tanto é que um caso claro, né, de que as pessoas deixam de agir em seu alto interesse econômico e elas agem em razão de uma motivação moral, mas elas não conseguem dizer exatamente em que consiste essa motivação moral, né? Porque algumas são ateias, então não acreditam em alma ou diabo, e outras são religiosas e sabem que não é assim que se faz pactos com o diabo. Então, de novo, a intuição vem primeiro aqui. E uma quarto tipo de pesquisa, você beberia, os pesquisadores apresentam uma xícara de chá para os indivíduos e dizem, olha, aqui, esse chá aqui foi feito com água esterilizada, a xícara foi esterilizada, é o chá de, sei lá, camomila, alguma coisa assim. Mas, antes aqui tinha uma barata, né, dentro da xícara aqui tinha uma barata. E essa barata, só que é uma barata que foi criada num laboratório para pesquisas, né? Uma barata esterilizada, ela não tem nenhuma doença, ela está limpa, ela não tem nenhuma sujeira, não existe a menor possibilidade de tu se contaminares bebendo o chá dessa xícara. Mas tinha uma barata aqui antes. Tu beberia o chá dessa xícara sabendo que está esterilizado, que não tem assim quimicamente não tem nada de diferente com esse chá do que um outro chá qualquer que tu beberia que não tivesse uma barata, ou um chá que tu bebe na cafeteria ali, ou né, que provavelmente tenha baratas contaminadas na xícara de noite andando por ali, mas tu bebe mesmo assim. Enfim, então a maioria das pessoas de novo sente nojo, né? Elas têm uma reação de aversão ao chá e não bebem. Mas por quê? É uma versão, certo? Mas é uma versão de uma reação emocional, né? Ou visceral. Mas racionalmente elas não conseguem dar nenhuma justificação, né, para não beber. Elas agem a partir do impulso, da intuição, do impulso visceral que elas têm a respeito dessa situação. Mas são 4 casos, assim, né, em que, enfim, tem várias outras pesquisas que são desse mesmo tipo, em que se mostra, né, que as pessoas automaticamente formam julgamentos a respeito e agem de maneira correspondente, sem que tenham qualquer justificação coerente para estarem fazendo o que estão fazendo. Então, claro, depois elas podem buscar uma racionalização, uma justificação. Mas primeiro elas só fazem isso depois de já terem a intuição inicial. Então elas buscam a racionalização para justificar aquilo em que elas já acreditam. Então a crença não é um produto, a crença e o comportamento não é produto da reflexão. Ao contrário, a reflexão vai em busca de uma justificação da opinião que elas já têm. Outros tipos de pesquisa também mostram isso de maneira indireta. Tu pode dar questionários assim, pedindo para as pessoas avaliarem, né, de 0 a 10 a gravidade ou a gravidade do comportamento moral, se foi um comportamento louvável, foi um comportamento condenável, né, em que medida foi louvável, em que medida foi condenável. Está apresentando uma situação moral para as pessoas fazerem um julgamento desse tipo. E aí a variação, nesse caso a variação da pesquisa está no ambiente. Então, se as pessoas respondem os questionários num ambiente limpo, cheiroso, ordenado, elas tendem a ser mais tolerantes, mais amenas nos seus julgamentos. Por outro lado, se as pessoas respondem os questionários num ambiente sujo ou num ambiente que está limpo, mas tem cheiro ruim, né? Tem cheiro, por exemplo, de podre, cheiro de fezes, alguma coisa assim,
ou se as pessoas estão num ambiente bagunçado, elas tendem a ser menos tolerantes e fazer juízos mais assim severos a respeito daquelas situações. Então, isso mostra, né, que o julgamento moral não é produto de um raciocínio, não é exclusivamente produto de um raciocínio nesses casos, mas que é diretamente afetado por circunstâncias que são registradas pelo nosso corpo, mas que em geral permanecem inconscientes. Então, se tu pergunta depois para as pessoas por que tu foi tão dura, né, com esse caso aqui, menos dura com aquele outro caso lá, e as pessoas não têm consciência de que foi por causa do cheiro em que elas da sala onde elas estavam, né? Isso é uma situação curiosa, porque vejam essa é uma situação que é muito recorrente, né? Sobretudo no mundo contemporâneo. E na situação que a gente está hoje, por exemplo, de pandemia, né? Isso tende a agravar, as pessoas tendem a ser mais duras e mais severas, né, nos seus julgamentos morais. E no Brasil ainda mais ainda, né? Porque a situação aqui já era assim, já era de desordem, de proliferação de doenças, poluição, pobreza, esgotos, falta de saneamento em toda parte, né? Então as pessoas tendo já uma intuição inicial a respeito de determinadas situações, elas confabulam uma racionalização, né? E essa confabulação também, as pessoas fazem isso sem ter consciência de que estão fazendo isso. Quer dizer, as pessoas... Aqui, nós todos fazemos isso, né? Eu faço isso, vocês fazem isso. A gente faz isso sem ter consciência de que está racionalizando, tá? Então, um exemplo disso, foi feita uma pesquisa com pessoas que são pesquisadores na área da medicina e se enviou a elas um artigo falso, né, um artigo fabricado de uma pesquisa que teria supostamente acontecido, e essa pesquisa mostrava, o resultado dessa pesquisa é que havia uma associação, uma correlação alta entre a incidência de câncer e mulheres asiáticas, de origem asiática, de ascendência asiática, que fumam, certo? Então, a pesquisa mostraria, né, que a incidência de câncer em mulheres de ascendência asiática que fumam é mais alta em homens, é mais alta em mulheres que não têm ascendência asiática, em pessoas que não fumam. Tá? Então se enviou esse artigo para diversos pesquisadores, né, da área da medicina, e se pediu a eles que dessem um parecer sobre se esse artigo merecia ou não ser publicado. E aí depois se comparou, né, o parecer que essas pessoas deram e o grupo social a que pertence. E, como era de se esperar, as mulheres asiáticas que fumam foram as que foram mais críticas da pesquisa. Então, as mulheres asiáticas que não fumam foram mais acharam a pesquisa mais bem feita do que as mulheres asiáticas que fumam. Então, esse aqui é o ponto aqui. As pessoas, entende? A pessoa, se ela é asiática, se ela é uma mulher asiática que fuma e ela vê esse resultado, então significa que o comportamento, ela está agindo mal, né? Ao fumar essa asiática, ela está agindo mal, pelo menos sendo suscetível, né? Teria que se questionar e talvez mudar o comportamento dela. Então ela confabula uma razão para não ter que fazer isso, né? Ela acha que possivelmente está sendo criticada, forma um juízo intuitivo a respeito da situação e vai atrás de uma justificação. Então isso pode ser mostrado, isso aí se pode mostrar em muitas situações, né? As pessoas em geral, quando a gente usa o raciocínio em geral para tentar justificar aquilo em que nós já acreditamos ou para desacreditar opiniões contrárias à nossa. Tá? O raciocínio é, em geral, segundo o Haidt aqui, o Jonathan Haidt e também
depois nós vamos ver o Daniel Kahneman, ele é seguidamente usado como um instrumento de justificação, de racionalização das crenças intuitivas que nós já temos. Claro que nem sempre é assim, é claro que a gente pode dar um passo atrás e fazer, né, o raciocínio crítico, a autoavaliação, mas isso em geral funciona melhor em grupos, quer dizer, quando tem uma pessoa criticando a outra, como é o sistema esse de avaliação por pares numa revista, né? Mas é muito difícil uma pessoa assumir uma posição crítica com relação às suas próprias ideias. Em geral, tem um processo de transformação que é geralmente difícil. E, então, do ponto de vista institucional, social, isso funciona melhor se tem uma pluralidade de opiniões e umas pessoas criticando as outras, né? E, em segundo lugar, o Jonathan Haidt chama atenção para o fato de que nossas teorias morais, né, as principais teorias morais que nós temos na filosofia, elas não parecem, que é melhor dizendo, elas nos parecem adequadas apenas quando a gente já tem uma intuição naquele sentido. Então a gente tende a concordar com Kant se a gente já pensa que nem o Kant. A gente tende a concordar com o John Stuart Mill ou com raciocínio de tipo utilitarista se a gente já tem uma intuição naquele sentido. E a gente tende a concordar com éticas de virtude aristotélicas se nós já temos uma propensão a pensar naquele. Então não é o Aristóteles, o Kant e o Mill, John Stuart Mill, com seus raciocínios mostram a cogência das suas teorias, das concepções de ética. É nós que já pensamos intuitivamente daquele jeito, vemos naquele tipo de raciocínio um raciocínio correto e vemos no raciocínio dos outros um raciocínio mais fraco ou incorreto. Bom, mas de qualquer maneira é um fato, segundo o Jonathan Haidt, que essas pesquisas mostram que nós não agimos só por alto interesse econômico, sobretudo por alto interesse econômico. Nós também agimos moralmente, mesmo que nem sempre a gente saiba disso, né? Muitos dos nossos comportamentos são comportamentos assim morais. Então nós temos mentes divididas. Nós somos capazes de fazer cálculos autointeressados, como aqueles dos quais falam muitos economistas, né? Mas nós também temos outros interesses, né? Isso a gente tem visto aí nas disputas políticas contemporâneas. Muitas das disputas políticas contemporâneas, sobretudo em nível assim, nacional, né? Aqui no Brasil foi assim, na Europa tem sido assim, na América do Norte, Estados Unidos tem sido assim. Elas parecem motivadas menos pelo alto interesse econômico dos eleitores e mais por posições morais. Mas posições morais intuitivas, tá? A gente tende a ser bastante intuitivo, moralmente intuitivo, segundo Jonathan Haidt, em política e em religião também. Então, isso é uma das coisas que ele quer mostrar aqui com esse livro. Além disso, existe né, variações culturais importantes aqui. Variações culturais importantes. E uma variação cultural importante é aquela entre sociedades que o Jonathan Haidt, seguindo a literatura, chama de sociedades individualistas, né, como é a sociedade europeia, americana, e como é a sociedade, o tipo de vida das pessoas de classe média ou alta no Brasil. E, por outro lado, as sociedades sociocêntricas. Né? O exemplo que ele dá é a sociedade indiana. Mas aqui no Brasil a gente encontra isso também, sobretudo no interior ou nas classes mais pobres, tá? Tem ainda esses valores. E isso foi uma das coisas que ele apresentou naquela primeira pesquisa da década de 90 com a Silvia Kohler aqui em Porto Alegre. Então, uma das perguntas que eles fizeram, né, que foi feita a pesquisa aqui com jovens aqui de Porto Alegre, Recife e dos Estados Unidos, e uma delas era a seguinte: há algo errado em se usar a bandeira do Brasil, aqui, bandeira dos Estados Unidos, nos Estados Unidos, para limpar o vaso sanitário. Então, tem uma pessoa que está limpando a casa e ela não encontra o pano de chão, ela vê que tem uma bandeira do Brasil ali guardada no armário, ela pega a bandeira do Brasil, rasga a bandeira do Brasil, ou corta, e limpa o vaso sanitário, limpa o chão com a bandeira do Brasil. Tem algo de errado com isso? Então, tem uma diferença grande aqui entre
ou pelo menos substancial, né, entre o modo como pessoas da classe média e alta, ou universitários, por exemplo, avaliam isso, universitários, nós aqui, vocês, tenderiam a dizer que não tem nada de errado, é só um pedaço de pano, né? Você tem que entender que essa pesquisa foi feita antes da bandeira do Brasil ter o significado que adquiriu agora nos últimos anos, né? Aqui no Brasil tem a bandeira virou um símbolo assim altamente politizado, mas na década de 90 não era assim, tá? Então a maioria das pessoas já pensava naquela época, as pessoas assim universitárias de classe média já pensavam que não havia nada de errado em limpar o chão. Se tu não tem nenhum pano, pode usar a bandeira do Brasil sem nenhum problema. E as crianças e jovens pobres tendiam a dizer, não, tem algo errado aí. Então elas achavam a bandeira do Brasil tem um valor simbólico para elas, que a moralidade delas não está limitada, né, a questões de dano, nem de justiça. Claro que nenhuma injustiça está sendo cometida quando a gente limpa o chão com a bandeira do Brasil, e nenhum dano está sendo cometido a nenhuma pessoa quando a gente limpa a bandeira do Brasil conhece. Mas tem outros valores morais que estão em jogo. Então muitas pessoas, quando orientadas ou guiadas por esses outros valores, elas tendem a achar que sim, tem algo errado com isso. E então, basicamente, a pesquisa essa da década de 90 mostrou que pessoas da classe média aqui e universitários brasileiros pensam exatamente como tem assim esse tipo de julgamento moral muito parecido com o dos americanos, tá? E que as pessoas mais pobres aqui no Brasil têm pelo menos esses grupos, né, de jovens pensam de maneira um pouco mais parecida com as das sociedades sociocêntricas. Então tem alguns outros valores que são igualmente importantes moralmente de questões de dano, cuidado, proteção e justiça. Outro tipo de pergunta que foi feita por esses mesmos jovens é se tem algo de errado em não se ir à escola de uniforme. Então, os jovens de classe média não tem nada de errado, o que tem de mais usar uniforme? O uniforme não tem nada, não é significativo. Do ponto de vista moral, para essas pessoas, o uniforme não é algo significativo. Mas as crianças jovens mais de bairros mais pobres, famílias mais pobres, tendem a dizer que tem algo errado, sim. Tem algo que está sendo desrespeitado. Né? Então tem uma espécie tem um outro valor ali que está em questão e que as pessoas de mais classe média tendem a desconsiderar. Isso mostra que tem valor, tem diferenças culturais importantes de uma sociedade a outra, mas mesmo dentro de uma sociedade em estratos sociais ou em grupos sociais diferentes. Tá? Então esse é um ponto de partida aqui, um ponto importante aqui do livro. O Jonathan Haidt defende uma espécie de pluralismo moral. Esse é o objeto agora do capítulo da parte 2 do livro, a defesa desse pluralismo moral, que ele chama também, no outro texto que eu coloquei na página da disciplina, tem um site dedicado a isso, do Jonathan Haidt, e um grupo de colaboradores, que se chama Teoria dos Fundamentos Morais. E ele diz o seguinte, olha, boa parte das análises filosóficas, sobretudo aquelas de filosofias que se baseiam em princípios morais, né, como a filosofia, por exemplo, de tipo kantiano, não apenas de Kant, mas de tipo kantiano, né, ela tende a eleger dois tipos de valores como sendo centrais para a moralidade, ou às vezes até quase exclusivos. Então são os valores do cuidado aos vulneráveis, né, o cuidado que a gente tem que ter de proteger pessoas em situações de vulnerabilidade. Então, pessoas assim que são agredidas e não conseguem se defender, ou crianças, ou pessoas mais velhas, né? Qualquer grupo social ou indivíduo que esteja numa situação de vulnerabilidade tem de ser cuidado, e quando a gente não cuida, a gente está cometendo uma falta moral grave, ou mais ou menos grave. E outra são questões de justiça e trapaça, né? Se nós dois fazemos o mesmo trabalho, se duas pessoas fazem o mesmo trabalho, então elas merecem o mesmo pagamento, a mesma recompensa. Se duas pessoas cometem o mesmo crime, então elas merecem a mesma punição. E então são questões de justiça, de proporcionalidade, né? Então esses dois valores são universais, a gente encontra isso em todas as culturas,
né? A gente encontra isso também em outros primatas, né? E eles têm sentimentos correspondentes, emoções correspondentes, que são também herdados dos nossos antepassados primatas. A gente tem a empatia, a compaixão sendo expressada, né, nesse valor do cuidado, e quando alguém é prejudicado, não é cuidado, a gente se sente triste, né, se sente triste por aquela pessoa. E com relação à justiça, nós temos os sentimentos e emoções da gratidão ou do louvor pela ação meritória, justa, e o sentimento de culpa ou de raiva, quando trapaceamos ou somos trapaceados. Então são emoções, quer dizer, isso produz na gente, o fato de a gente ter essas emoções faz com que a gente reaja automaticamente, mesmo sem nenhuma reflexão a respeito do que está sendo feito. Tá? A gente tem uma reação corporal, emocional, e isso se traduz depois em valores, né? Mas essa reação é automática. Então, esses dois valores, o Jonathan Haidt chama isso de dois fundamentos da moralidade, eles são os valores privilegiados, né, pelas sociedades ou pelas suas tradições, pelas sociedades mais individualistas e pelas tradições mais racionalistas em ética, que tendem a eleger, a fazer julgamentos, achar que os julgamentos morais têm como fundamentos princípios morais. Só que ele diz há outros valores que são para alguns grupos sociais, algumas pessoas, igualmente importantes, que são os da lealdade e traição, né, seus respeitos à traição, respeito à autoridade e a santidade ou pureza, por oposição à degradação. E também depois ele inclui um sexto que ele chama de a liberdade por oposição à opressão. Então são 5 inicialmente, depois eles incluem um sexto, 6 fundamentos da moralidade. E cada um tem as suas emoções e sentimentos assim correspondentes. Esses valores têm, segundo o Jonathan Haidt, uma explicação assim evolutiva, né? A gente desenvolveu a emoção da empatia junto com outros animais, né? Nossos antepassados já tinham isso. Nós temos também um grau ainda muito maior, em razão do tipo da necessidade que a gente tem de cuidar de crianças durante muito tempo. Então, os nossos filhos não nascem sabendo caminhar, se defender, se locomover imediatamente. Eles têm um longo processo de amadurecimento. Então, isso exige muita empatia. E, como era de se esperar, essa empatia é maior, até hoje, né, nas mulheres do que nos homens. Então, nós temos, mas os homens também, as mulheres depois escolhem os homens para terem como parceiros aqueles homens que são minimamente empáticos e que vão se demonstrar bons pais. Então, houve uma seleção biológica, né, uma seleção natural desse tipo de emoção nos seres humanos. E isso dá origem a determinados juízos e comportamentos morais. A gente tem o desenvolvimento da ideia da moral, do valor da justiça, dos comportamentos, da valorização dos comportamentos justos, em razão do tipo de sociedade e cultura cooperativa que nós desenvolvemos. Nós já vimos um pouco disso com o livro do Tomazello. A lealdade também é um produto da vida em grupos, né, da nossa longa história de vida comunitária. O respeito à autoridade, um produto assim da hierarquias que esses grupos naturalmente têm, hierarquias de organização social e de competências, né, profissionais, de habilidades. Então tem pessoas que têm mais autoridade sobre determinados assuntos, são mais competentes em determinados assuntos do que outras. Então quando a gente está exercendo essas atividades, elas naturalmente exercem maior influência. Então isso também foi desenvolvido, mas isso se aplica a muitos domínios sociais, né? Não apenas assim das competências profissionais, mas enfim, também em razão do status social que as pessoas têm, né? E a gente tem o desenvolvimento do sentimento de pureza, ou santidade, né? E o Jonathan Haidt acha que as origens biológicas mais primitivas disso estão
no desenvolvimento da emoção do nojo por comidas estragadas, fezes, doenças, né? Todas essas coisas assim que podem nos causar nojo, e por oposição a isso nós temos a ideia de pureza, de santidade, alguma coisa pura, casta, a comida pura. E curiosamente, né, quando alguma pessoa comete diz alguma coisa ou se comporta de uma maneira que parece para ela contrária à sua religião, a reação dessas pessoas é geralmente de nojo. Não é uma reação de raiva nem de tristeza, mas de nojo. Então, sempre que a gente encontra no discurso político pessoas reagindo umas com relação às outras com nojo, isso é um indício de que essa parte, pelo menos, do discurso político, essa percepção que as pessoas estão tendo desse fenômeno, é uma percepção de tipo religioso ou análogo da religião. Elas estão reagindo como se algo que é para elas sagrado tenha sido desrespeitado ou violado. Bom, e aqui que tem a parte assim mais chamativa desse livro, né? São esses resultados que ele obteve, mostrando que esses diferentes fundamentos morais se distribuem de maneira desigual entre pessoas de direita ou de esquerda, pessoas progressistas e conservadoras, tá? E o que eles notaram, os pesquisadores, foi que existe uma valorização mais ou menos por igual. Todo mundo tende a valorizar bastante questões assim de justiça e de cuidado com os mais vulneráveis, né? Que tanto pessoas de direita quanto de esquerda valorizam isso, mas que as pessoas mais progressistas de esquerda tendem a achar que esses são os únicos valores que importam, ou que importam de maneira muito mais do que os outros. E as pessoas que são mais conservadoras tendem a valorizar os 5 ou 6 por igual, ou mais ou menos igual, tá? Então elas não acham que questões de justiça ou de cuidado com os mais vulneráveis sejam mais importantes do que lealdade, autoridade e santidade. E as pessoas de esquerda tendem a achar que questões de sacralidade, santidade e pureza não são importantes. Elas tendem a não achar que o respeito à autoridade seja algo moralmente importante. E elas tendem a achar que a lealdade, se ela contradiz a autoridade, ou se ela contradiz questões de justiça ou de cuidado dos mais vulneráveis, também não é tão importante assim. Ela tem uma certa importância, mas bem menor do que as questões de cuidado e justiça. Então isso mostra que os juízos morais intuitivos das pessoas de direita e de esquerda são muito diferentes, certo? Pessoas de direita e de esquerda tendem a concordar com que questões de justiça e cuidado aos mais vulneráveis são importantes. Mas quando se trata de questões de lealdade, autoridade e santidade, as pessoas de esquerda tendem a achar que isso não é importante, as pessoas de direita tendem a achar, ou conservadoras tendem a achar que são questões importantes, são valores importantes. Então isso produz uma cisão muito grande. E aí as pessoas tendem a não se entender, né? Não se entender. Porque como são juízos intuitivos, tu forma o juízo intuitivo e depois tu busca racionalização para o juízo que tu já tem. Mas se o teu juízo intuitivo e de outra pessoa são diferentes e a busca da justificação é posterior, a tendência é as pessoas acharem que as outras pessoas ali são irracionais, ou que o posicionamento delas é absurdo, né? Então, a gente tem a situação de falta de uma base comum para o diálogo, né? Então, se a gente não compreende, segundo o Jonathan Haidt, se a gente não compreende essa base psicológica dos juízos morais, se a gente tende a tratar as questões morais apenas no nível discursivo, racional, o diálogo tende a ficar inviabilizado. Então, um exemplo típico aqui, que isso se manifesta, um exemplo de que isso é um fenômeno assim generalizado,
e que não está restrito à política ou à moralidade, ou seja, que é uma questão de psicologia mesmo, né? Que as pessoas têm psicologias diferentes, pessoas de direita e de esquerda têm, pessoas conservadoras e as pessoas mais progressistas têm psicologias diferentes, que elas não se comportam assim, elas não divergem, que elas não têm comportamentos diferentes apenas no domínio político ou moral, mas também em todos os domínios. É uma pesquisa simples aqui que eles fizeram a respeito de que raça de cão tu escolheria. Se fosse, né, comprar um cão agora, ou escolher um cachorro de estimação agora, se pudesse ter um em casa, né, qual raça tu escolheria? Aí tem vários tipos de raça que eles apresentam ali e a descrição daquele tipo de raça. Aí tem raças assim que são extremamente dóceis, uma raça que é independente, mas vê o dono como um igual, um amigo, uma raça que é extremamente leal, tem uma raça que é obediente, tem uma raça que é mais limpa, higiênica. E as pessoas, né, que são mais progressistas de esquerda tendem a escolher essas duas primeiras raças aqui. As pessoas que são mais conservadoras tendem a valorizar mais as três características de baixo também. Então, vê que isso... Outro exemplo que eu já falei para vocês, que eu comentei com vocês na semana passada, é quando a gente entra tu vê a maneira das pessoas se vestirem, por exemplo, né? Tem pessoas que se vestem de maneira assim mais organizadinha, mais limpinha, mais conservadora, né? Elas estão sempre arrumadinhas, têm o cabelo mais cortado. Tem pessoas que têm o cabelo todo comprido, desgrenhado, não fazem muito a barba, ou enfim. Né? Então, se tu vê uma pessoa se vestindo mais de um jeito ou mais de outro, com a aparência física mais de um jeito ou mais de outro, tu já tem uma boa base ali para saber qual é a tendência política e moral dela, se ela é mais conservadora ou mais progressista. Mesma coisa quando tu entra, o exemplo que eu dei na semana passada, se tu entra no quarto de um jovem adolescente, ou mesmo uma criança, e tem algumas crianças e adolescentes que têm o quarto todo arrumadinho, limpinho, né? Os cadernos estão tudo ampliadinhos, os lápis estão tudo no mesmo lugar e a cama está arrumada, né? Então essa pessoa ela tende a valorizar mais a ordem. Por outro lado, tu tem pessoas jovens que são desorganizados, bagunçados, né? Tu entra no quarto deles, está tudo bagunçado, a cama está desarrumada, tu não acha as coisas, tem um monte de papel, os livros estão tudo empilhados lá num canto. Então, essa pessoa, ela tende a ter uma mente, ela tende a valorizar menos a ordem, ela tende a valorizar mais as experiências novas, a novidade, ela tende a ter uma mente mais aberta a possibilidades. Ela geralmente está mais disposta a experimentar coisas novas, comidas novas, fazer viagens, conhecer lugares desconhecidos. Então, o tipo de comportamento, o tipo de vida que ela leva, né, é diferente das pessoas que têm aquele outro tipo de mente mais aberta. Então, são tipos assim, psicológicos, né, e traços psicológicos que se manifestam depois em preferências políticas também. Claro que isso não explica todas as diferenças políticas, né, e tem muitas outras circunstâncias que a gente tem que levar quando avalia um caso particular, mas são estatisticamente há uma diferença significativa aqui nesses grupos de pessoas, né? Em terceiro lugar, o Jonathan Haidt chama, essa terceira parte do livro, ele chama atenção para a evolução da moralidade e da religião. Ele diz que é falso que a religião seja um conjunto de crenças. Se a gente trata a religião como um conjunto de crenças, e geralmente as pessoas que fazem isso, né, a gente tem muitas críticas da religião que estão concentradas nas crenças religiosas. Assim, essas crenças religiosas são absurdas, são falsas, né? As religiões apresentam teorias não científicas ou falsas de como o mundo é, a natureza é. Se tu entende a religião dessa maneira, então tu entendeu a religião pelo avesso. Porque o que produziu nas culturas humanas, em todas as culturas humanas, a religiosidade, e que produz nos indivíduos uma propensão a ser religioso, não é a crença, né? Esse é uma manifestação superficial do fenômeno.
Nós temos, o Jonathan Haidt diz, uma longa história humana, né? Pelo menos, enfim, desde o início da especiação humana, nós temos uma evolução. Esse também é o que diz o Thomas Ella, embora o Thomas Ella não fale desse assunto particular, mas o Thomas Ella diz isso, que nós temos uma evolução que o que é único nos seres humanos, o que é específico, né, da espécie humana, é a propensão para a cooperação, que a nossa cultura é uma cultura que se adaptou para a cooperação e que nós temos as capacidades, nós desenvolvemos, que em nós foram selecionadas as capacidades cognitivas e morais específicas que permitem que a gente tenha uma sociedade, uma cultura de cooperação intensa. Mas que para haver esse tipo de cooperação, a gente precisa do sentimento, né, de grupo, a gente precisa de mecanismos que tenham também sido selecionados, mecanismos assim, psicológicos, né, que selecionem em nós uma inclinação nesse sentido, uma propensão que seja inata na maioria das pessoas para se unirem umas às outras. E que isso é tanto mais forte, o Jonathan Haidt diz, quando se tem algo que se coloca, que é tratado por um grupo como sendo sagrado, quer dizer assim, que não é questionado, que a união e o pertencimento a um grupo é tanto mais intensa e forte e mais viável quanto mais forte for o sentimento de que há algo sagrado ao redor do que aquele grupo se une, ou em razão do que aquele grupo se une, tá? Então, grupos que tratam que têm um conjunto de valores, um conjunto de práticas, de rituais, que são tratados como sagrado, tendem a ter uma coesão maior. Então, existe algo no desenvolvimento do sentimento de sacralidade, de religiosidade, que vai além da mera moralidade baseada em princípios. Não se trata apenas de fazer o que é melhor para o grupo, ou de fazer algo assim que é mais útil, né? De que é algo que nós podemos assim racionalmente estabelecer como sendo justo. Quando há, além disso, algo que está fora de questão, que não pode ser colocado em dúvida pelos membros do grupo, quer dizer, que algo pelo que os membros do grupo sacrificariam a sua própria vida, algo que é mais importante que o próprio grupo, mesmo que o grupo inteiro fosse extinto, o grupo inteiro isso seria mais importante, esse algo seria mais importante. Quando esse tipo de sentimento está presente, a coesão é mais intensa, a viabilidade do grupo, a coesão do grupo se torna maior. Então tem diversos estudos e pesquisas com grupos nesse sentido, né? E o Jonathan Haidt acha que então esses são os fundamentos, né, da religiosidade, e que uma hipótese que eu acho que seria interessante de investigar, que é mas isso a gente pode discutir depois, né, na aula, no nosso encontro online de terça-feira, é como o desenvolvimento das perspectivas cognitivas, ó, da capacidade de se ter perspectivas, né, que é aquilo que o Thomas Ella buscou desenvolver, pode ser também uma explicação. Esse, aliás, é o tema do projeto de doutorado do Alexandre. Então, talvez o Alexandre possa falar um pouco sobre isso na terça-feira, tá, Alexandre? Bom, e por fim, o Jonathan Haidt aplica essas análises todas aí ao espectro político contemporâneo, e ele diz, olha, nós temos isso aqui, ele fala dos americanos, isso aqui se traduz em parte para o Brasil. No Brasil as coisas são um pouco indiferentes, tá? Ele usa a palavra liberal aqui, que significa, para nós, progressista ou de esquerda, tá? Não é o liberal. O pessoa progressista nos Estados Unidos tem uma matriz moral diferente dos conservadores. Então essa aqui é a matriz moral, segundo Jonathan Haidt, dos progressistas, das pessoas de esquerda nos Estados Unidos. Ele acha que isso tem correlatos, né, nos outros países, enfim. Mas para essas pessoas, e aí vocês têm que ver, porque isso é interessante, porque a maioria dessas
Os ambientes universitários tendem a ter uma propensão mais de esquerda, né? Justamente porque nas universidades é essencial para o trabalho universitário que as pessoas tenham uma mente mais aberta, busquem novidades, tem uma certa desordem que é permitida, e que isso é essencial para o trabalho criativo, né? Então, é natural, assim, que entre intelectuais, entre, sei lá, gente de filosofia ou das artes, das humanidades, sobretudo, haja uma valorização maior. As pessoas têm uma tendência a valorizar mais a novidade, a abertura, a criatividade do que a ordem, os limites, né? Então, é natural que assim seja. Mas isso tem causado a exacerbação disso, né? Tem causado muitas dificuldades, né? Então aqui, ó, vejam se isso é verdade para vocês. Se vocês valorizam mais o cuidado com relação aos vulneráveis do que os outros valores aqui. Se para vocês a santidade, a autoridade e a lealdade é menos importante do que questões de cuidado aos vulneráveis, liberdade e justiça. A gente tem um espectro aqui, bom, vamos por aqui, esse aqui é o espectro conservador. No espectro conservador, na matriz moral conservadora, os 6 valores aqui são valorizados por igual. E existe esse grupo intermediário aqui, que é o grupo dos libertários, tá? Americanos, que são pessoas que basicamente só valorizam a liberdade, né? Então tem algumas pessoas aqui no Brasil que são liberais, assim, radicais, são poucos no Brasil, na verdade, mas tem alguns que são assim, que a gente diria que são liberais radicais. Então para elas a liberdade está acima de qualquer outra coisa, né? Tem alguns anarquistas aqui no Brasil que são assim, tá? Então os liberais e os radicais são de direita e tem os anarquistas. Até aqui em Porto Alegre tem alguns grupos anarquistas assim. Então seria interessante ver com essas pessoas, né? Se elas de fato valorizam a liberdade acima de qualquer outro valor. Para elas é mais importante isso do que qualquer outra coisa. E isso leva então a 3 tipos de sacralização. Tem levado a 3 tipos de sacralização de valores: o cuidado com os vulneráveis, a liberdade, ou a preservação de instituições e tradições para os grupos conservadores. E a gente tem as incompreensões, né, as emoções correspondentes quando esses valores que foram sacralizados por essas tradições recentemente são desrespeitados ou violados. E aí a gente tem as emoções também correspondentes à violação de valores sagrados, são a reação de nojo, né? E a quebra, então, da capacidade de diálogo. Então, o Jonathan Haidt apresenta essa análise como uma contribuição dele para superar essa situação de polarização e radicalização extrema em que a gente se encontra. É uma análise psicológica, baseada em pesquisas empíricas, mas ela tem diversos, né, pontos de contato com a análise que a gente viu na semana passada do Thomas Sowell. O Jonathan Haidt é uma pessoa que veio da esquerda e hoje ele diz que se considera de centro. O Thomas Sowell é uma pessoa de direita. Nós vamos ver na semana que vem uma análise de uma pessoa que é hoje de esquerda e que também diz coisas parecidas, que é o George Lakoff, só que ele faz a análise dele a partir de ideias, princípios de análise da linguagem, tá? Mas os 3 apresentam concepções parecidas, a meu ver, de que há essas perspectivas diferentes sobre os fenômenos sociais, sobre os fenômenos morais, políticos, tá? São perspectivas internas da nossa cultura e que produzem essas tensões e divisões que a gente tem hoje dentro da nossa sociedade. Bom, discutimos mais na terça-feira às 14 horas.